Olá, amados, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, queridos e queridas. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente nesse dia. Pastora Ana Lúcia aqui do Instituto Único Caminho para trazer mais uma vez uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Quero te dizer que nesse canal toda segunda e quarta e sexta tem vídeo novo aqui, sempre uma palavra, uma direção de Deus que vai nos edificar, nos consolar, nos fortalecer nele, enviado assim para um propósito, eu tenho certeza disso. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e a clicar no sininho para receber todas as notificações e também te pedir que curta, sabe, dê o seu joinha ou o seu dislike, né? Mas comenta se você tem algo a acrescentar nessa palavra, se você deseja fazer uma pergunta, pedir uma oração, tenha total liberdade aí e compartilhe também com o máximo de pessoas que você puder, para que mais e mais pessoas, cada vez mais, sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você que me assiste. Quero pedir que você fique comigo até o final. E eu quero ler com você Romanos, capítulo de número 8, versículos 18 e 19, e diz o seguinte: Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém, queridos? Olha só. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo não somente de informação, mas nós estamos vivendo um tempo de transformação. Nós temos sido transformados de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. A verdade é que nós estamos vivendo muitas coisas, mas Romanos 8, 28 vai dizer também que todas essas coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito. Estamos vivendo um tempo em que temos aprendido a colocar toda a nossa expectativa nele, a esperar nele, a nos maravilharmos somente com ele e nos entregarmos para que ele faça toda a sua vontade em nós. Então, queridos, nós precisamos entender aquilo que Deus está falando, precisamos entender aquilo que Deus está fazendo e entender que isso começa aqui, ó, dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus e os filhos de Deus, eles têm poder de gerar. E a pergunta é, o que nós temos gerado nesse tempo? O que você tem gerado nesse tempo? Quando geramos algo movido pela nossa ansiedade, movido pelos nossos sentimentos, nós vamos gerar o quê? Frustração, vamos gerar ansiedade, vamos gerar raiva, né? Vamos gerar na carne, e a palavra de Deus diz que tudo que é gerado na carne, tudo que é semeado na carne, da carne herda a corrupção. Mas o que é semeado no Espírito, que é gerado no Espírito, do Espírito herdará a vida eterna. Então, queridos, Deus, ele deseja nos usar nesse tempo como um instrumento dentro da nossa casa, no meio da nossa família e na terra. Ele deseja nos usar como filhos. Ele deseja fazer a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Como filhos, ele deseja usar a nossa boca para proferirmos os seus decretos, para liberarmos as suas palavras, as palavras que ele está falando no céu. Jesus, ele diz: o que eu faço é o que eu vejo o meu Pai fazendo no céu. E esse é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Nós lemos aqui, queridos, que há uma expectativa. E eu creio que essa expectativa, ela começa no céu. Então há uma expectativa no céu a teu respeito. E há uma expectativa na terra a teu respeito. A criatura arde em expectativa para que você se manifeste, para que o Filho de Deus se manifeste. Então é tempo da manifestação dos filhos de Deus. E para isso nós precisamos ter atitudes. E que tipo de atitudes? Atitudes de filhos. Amém? Em 1 Coríntios 6, vai falar a respeito do procedimento daquelas pessoas que não vão herdar o reino dos céus. E no versículo 11, ele vai dizer exatamente isso, que nós éramos exatamente assim. Ou seja, não vai entrar no reino quem é assim, quem é assim, quem é assim, quem é assim. Leia lá em 1 Coríntios 6, quem vai ficar fora do reino. E aí vai dizer no versículo 11, que antes nós éramos exatamente assim, mas agora, diz o versículo 11, mas tendo sido lavados,
tendo sido santificados, tendo sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, agora nós já não somos mais assim. Veja bem, queridos, eu tenho filhos, você tem filhos, e quando nós registramos os nossos filhos, exatamente no dia em que eles nasceram, nós não esperamos eles completar 18 anos, ou 30, ou 20, e nós termos a certeza de que eles eram dignos de ser nossos filhos. E desde que eles nasceram, nós fazemos o quê? Pregamos para eles, eu sou a mamãe, fala mamãe, eu sou o papai, fala papai. Então nós estamos pregando essa paternidade para eles. E eles acreditaram na nossa pregação e hoje nos chamam de pai e mãe. Logo que eles aprenderam a falar, eles já começaram a nos chamar de pai e mãe. E a palavra de Deus diz em João 1:11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas no 12 vai dizer, mas todos quantos o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, ali nasce um filho. E eu preciso te dizer, da mesma forma, desde aquele dia, Deus, ele te chama de filho. E ele tem pregado para você todos os dias, você é meu filho. Então a religião, às vezes, quer fazer com que nós sejamos uma coisa que nós jamais seremos capazes de fazer. Mas Deus, o nosso Pai, ele só deseja que nós sejamos a única coisa que ele nos chamou para ser. E ele nos chama de filhos. E ele espera, há uma expectativa do céu a meu e teu respeito, e toda a criação espera pela manifestação dos filhos, para que você se manifeste como filho. Amém? Então antes, hoje quando a gente age de uma forma como a gente não deve agir, ele chega para nós e diz assim, antes você era assim, mas agora você não é mais assim, agora você é meu filho, agora você é meu filho, então agora você não é mais como você era antes. Agora você não age mais como você agia antes. Agora as atitudes são atitudes de filho. Em Efésios 2 vai dizer a mesma coisa. Em Efésios 2 vai dizer que ele nos vivificou quando nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele nos deu vida. Nós respirávamos, fazíamos, acontecíamos, edificávamos, fazíamos muitas coisas, mas nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não tínhamos vida, porque a palavra vai dizer que quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus, que é Jesus, não tem a vida. Então nós que recebemos a Jesus fomos vivificados em Cristo Jesus, ele nos deu vida. E agora nós estamos mortos, mas somente para o pecado. Antes andávamos mortos em delitos e pecados, mas agora nós estamos mortos para o pecado e vivemos para ele. Então nós nascemos de novo como filhos de Deus. Diz também que nós andávamos segundo o curso desse mundo, e segundo o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Então nós andávamos segundo o curso desse mundo. Agora Romanos 12:2 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não tornem mais a forma do mundo, mas permitam-se ser transformados pela palavra de Deus. Transformem a sua mente, a maneira de pensar, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então agora ele deseja transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir, e os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes passarão a ser como filhos de Deus. E todas as vezes que nós nos desviarmos disso, ele vai chegar para nós e vai dizer, ei, agora você não é mais assim, agora você é meu filho. Glória a Deus, queridos. Então, diz também que nós andávamos segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, e que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira. Existem versículos na Bíblia que diz que nós éramos filhos do diabo, mas agora nós somos filhos de Deus. Você entende isso, meu querido e minha querida? Você é filho de Deus. Glória a Deus. Eu estou falando de Efésios 2, eu quero ler versículo 4 a versículo 10, que diz assim: mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Pai, Deus, preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, queridos, olha só. Qual é a nossa posição agora como filhos? Assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Veja bem, nós estamos nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Cristo é o cabeça da igreja e nós estamos com Cristo nos lugares celestiais. Ele nos faz andar em lugares altos. O nosso pensamento é como pensamentos dos céus. As nossas atitudes são como atitudes dos céus. Nós fazemos aqui na terra a vontade do nosso Pai que está nos céus. Então nós precisamos entender que nós estamos acima de principados, de potestades, de dominadores, porque Deus é maior e é mais alto, os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos e nós estamos nele, assentados nesses lugares. Então não há o que temer. Não há o que temer. E diz assim, assentados com Cristo Jesus em lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos séculos dos séculos e dos séculos, para sempre nós vamos nos manifestar como filhos e vamos manifestar as abundantes riquezas da sua graça, queridos. A riqueza da sua graça, graça. Tudo que ele fez foi manifestar a sua graça nas nossas vidas. Foi de graça. Nós não somos filhos por aquilo que somos ou por aquilo que fizemos, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. O texto vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Você só precisa ter fé, você só precisa crer. E isso não vem de vós e nem de obras, para que ninguém se glorie. E é aí que a religião se perde, queridos. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa fazer algumas coisas para sermos salvos. E não, nós somos salvos de graça. A salvação é de graça. Mas diz também que Deus, ele preparou as boas obras para que nós andemos nelas. Então nós fazemos as boas obras, as nossas obras hoje são diferentes. Antes nós éramos de uma outra forma, mas agora nós somos filhos, então nós nos manifestamos como filhos. A nossa obra hoje é de filhos. Então o que nós fazemos hoje, fazemos não para sermos salvos, mas fazemos porque somos salvos. E aí que muita coisa se explica, queridos, porque se, por exemplo, morrer, reencarnar e ir evoluindo cada vez que a gente reencarna, fosse o suficiente para sermos salvos, Jesus não precisava morrer naquela cruz. Se fazer o bem, fazer a caridade e fazer tantas coisas nos salvasse, Jesus não teria que ter morrido naquela cruz. Nós somente alcançamos a salvação e a filiação, porque Jesus não é um caminho para Deus, querido. Todos os caminhos levam para Deus. Um dia todos nós estaremos diante dele e prestaremos conta diante dele de tudo o que vivemos aqui. Mas Jesus, ele promete ser o caminho para o Pai. E hoje quem está em Jesus não será mais julgado, porque nós somos julgados nele. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Agora presta atenção, se ele morreu por causa dos nossos pecados, agora eu estou inserida no reino dele, agora o que eu vou fazer? Eu vou viver como filho, eu vou agir como filho. Não é porque ele me salvou de graça que eu vou continuar vivendo da maneira como eu era, cometendo os mesmos pecados, os mesmos equívocos, os mesmos erros de antes. Porque seria como se eu estivesse crucificando a Cristo de novo. Você está entendendo? Então agora o que nós precisamos? Nós precisamos caminhar nessas obras que o Senhor, o nosso Pai, nos preparou de antemão para que nós vivêssemos nela. Efésios, ele vai dizer também que o sacrifício de Jesus, ele inaugurou um novo homem, ou uma nova humanidade, uma nova criação, aonde judeus e gentios, ou seja, aqueles que são do povo escolhido de Deus em Abraão, os judeus,
e os gentios são aqueles que não fazem parte do povo judeu, em Jesus ele inaugura um novo povo, que é tanto judeus quanto gentios, que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E diz assim, que agora nós somos um povo só, o povo de Deus, e que ele nos reconciliou com o Pai, sendo o único caminho de volta para o Pai. Então nós não somos mais peregrinos e forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. Nós somos edificados no firme fundamento dos apóstolos e dos profetas de Cristo. E nesse edifício, Jesus, ele é a pedra angular, ele é o fundamento, ele é a principal pedra de esquina. E cada um de nós, queridos, é uma pedra dessa edificação. Então eu não sou a igreja sozinha, eu não sou esse edifício sozinho, eu não tenho toda a revelação, mas cada um de nós tem parte da revelação. E a parte da revelação que eu tenho recebido, eu tenho derramado a vocês, eu tenho compartilhado com vocês, porque essa revelação não é para mim, é para eu compartilhar. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas eu sou uma pedra nessa edificação. E cada um, ele está assentando essas pedras nessa edificação. E o texto vai dizer que cada pedra desse edifício vai crescer bem ajustado, sabe? Completamente ligado e bem ajustado para ser o templo do Senhor, edificados para sermos a morada de Deus. Então Deus, ele não está lá, ou lá, ou lá, ou acolá. Deus, ele está em nós e cada um de nós tem essa presença. Por isso que quando nós nos reunimos, 2 ou 3 ou mais, ele se manifesta, porque ali ele diz, onde 2 ou mais se reúnem no meu nome, ali eu estou presente. Então, queridos, olha só, algumas pessoas que não conhecem a Jesus, que não se relacionam com Jesus, querem vir para nós, para mim e para você, e dizer para nós como nós devemos ser. Colocar um padrão. Mas eu preciso te dizer, Jesus é o padrão. É como o Pai diz. É como a palavra diz. Para dizer como eu tenho que ser, como você tem que ser, precisa conhecer isso daqui, queridos. Então, se a gente quiser saber o padrão, a gente precisa olhar para ele. E muitas pessoas vão nos acusar, apontar o dedo e dizer, achar que a gente tem que ser assim ou tem que ser assim. Até Jesus, eles dizem que Jesus é assim ou é assim. E às vezes, vendo isso, queridos, o Jesus que eles nos apresentam parece tudo, menos o Jesus da Bíblia, menos o nosso Senhor e o nosso Salvador, menos aquele que morreu por nós em uma cruz, menos a palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós e hoje habita em nós. Então eu quero te dizer uma coisa, se você quiser saber o padrão, se você quiser saber como proceder, se você quiser saber qual atitude tomar, o que é uma atitude de um filho de Deus, como você vai se manifestar como um filho de Deus, e esse é o propósito de Deus. E nunca foi tão propósito de Deus como no nosso tempo, queridos. Se você quiser saber o que vale para o Antigo Testamento e o que vale para o Novo Testamento, o que foi cumprido em Jesus, qual é a novidade que Jesus estabeleceu, o que é essa graça de Deus, o que é tempo da lei, o que ficou para trás, o que é agora para o tempo da graça, sabe? Se você quiser ter os teus olhos abertos, se você quiser ter discernimento para entender que espírito é aquele, de que espírito aquela pessoa está falando, se você quiser ter os dons espirituais para poder se manifestar como um filho de Deus, você precisa de uma coisa, você precisa ter intimidade com Deus e intimidade com a palavra de Deus. Aí, queridos, acabam todas as questões, porque o Espírito Santo, a palavra diz que aquilo que é espiritual é discernido espiritualmente. Então, a gente precisa nascer de novo do Espírito. E aí, os frutos do Espírito, os dons do Espírito vão estar em nós. E a gente vai ter certeza, vai ter convicção de qual é a voz que a gente está ouvindo. Porque espírito aquela pessoa está falando, se aquilo que ela está dizendo é de Deus ou não é de Deus, se está dizendo exatamente o que o Pai está falando agora. Então nós precisamos de uma coisa, queridos, e eu vou bater nessa tecla quantas vezes forem necessárias. Nós precisamos voltar à nossa origem de filhos, voltar ao jardim, voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar à primeira essência, voltar ao secreto, voltar a olhar para Ele.
tirar os nossos olhos de tantas coisas, deixar de ouvir tantas vozes e ouvir a voz dele, porque nunca houve um tempo em que os filhos de Deus precisassem se manifestar tanto quanto nos nossos dias. Eu vou te dizer uma coisa, queridos. A criatura está se manifestando demais. Há muita manifestação das criaturas por aí. E muitos filhos de Deus que têm a verdade estão calados e precisam se manifestar. Estão tentando calar nossa voz, queridos, mas em nome de Jesus não vão não. Porque há uma expectativa do céu a teu respeito, há uma expectativa da terra a teu respeito, de que você se manifeste como filho de Deus e verdadeiramente você é um filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, essa realidade hoje nas nossas vidas, tanto minha vida quanto a vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve. Manifesta essa verdade de que nós somos filhos de Deus e que nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus, assim como Jesus dizia: o que eu faço é o que o meu Pai, é o que eu vejo o meu Pai fazendo nos céus. Que a gente faça na terra o que o Senhor está fazendo nos céus, que a gente diga na terra o que o Senhor está dizendo nos céus, que o Senhor tenha liberdade de te manifestar em nós e através de nós, e assim cumprindo todo o teu querer e toda a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra e como no céu. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Guarda essa palavra no teu coração e vive ela. E você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Em nome de Jesus. Amo sua vida. Você é meu irmão, você é minha irmã, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um beijo e tchau.